O que é exatamente neurocomunicação? Então, a neurociência ela tem uma característica bastante interessante, que a neurociência ela é uma ciência meio. Então, o que é uma ciência meio? Poucas pessoas que estudam neurociência estão lá olhando o neurônio num microscópio, tá? Sabe? Então, assim, usando aquilo como final. Então, normalmente, a neurociência é utilizada aplicada a algo. Então, hoje você tem, por exemplo, a neurociência entendendo os processos de educação, você tem a neurociência estudando a liderança, você tem a neurociência, tem a neuroarquitetura, né? Então, hoje existem arquitetos que estudam comportamentos para poderem desenhar ambientes mais propícios ali, e a neurociência aplicada à comunicação. Então, a neurocomunicação é esse entendimento de como que o cérebro funciona quando eu estou falando, como o cérebro funciona quando eu estou ouvindo, quando alguém está falando comigo, e principalmente como é que o cérebro funciona quando eu estou falando comigo mesmo. Porque dependendo da história que eu conto para mim, muda o meu comportamento. Então, se eu falo assim, caramba, pô, que legal, que oportunidade bacana eu conversar com o Edgar, com o Isaac, bater esse papo aqui no Dualidade de Ideias, tal, a gente poder trocar essa ideia, se eu conto essa história para mim, eu entro aqui de um jeito. Agora, se eu falo, pô, cara, e se o Edgar fizer uma pergunta lá, eu não souber, e se o Isaac perguntar uma coisa assim, constrangedora, como é que vai ser e tal. Então, veja bem, nada disso está acontecendo, mas só o fato da conversa que eu tenho comigo muda o meu próprio comportamento. Então, a neurociência tenta englobar tudo isso, a neurocomunicação, de como que nas relações humanas a gente consegue fazer isso, e há alguns anos eu tenho me especializado na questão da comunicação com os adolescentes, né? E aí é jogar no hard, né? É jogar No outro nível, né? jogar na Champions League. Boa, boa. William, entrando numa questão que eu acho que, para mim, particularmente, acho bem complexa, né? As redes sociais, elas conectam ou elas isolam? E ainda, principalmente, abordando, talvez, esse público adolescente também. Cara, a rede social, ela é uma ferramenta, né? Eu sempre costumo dizer assim que se você pegar um copo, você pode beber água, mas se você arremessar um copo em alguém, você pode causar um ferimento grave, né? Então, a ferramenta, por si só, ela é só uma ferramenta. Ela não tem capacidade de fazer mais do que isso. A questão toda que a gente tem que ficar de olho é que como que essa rede social está sendo utilizada. Então, nós ainda como sociedade, nós não sabemos o impacto das redes sociais na vida de uma criança e de um adolescente. É muito recente, a gente ainda não tem aquele adulto, aquela pessoa de 40 anos que usou rede social quando ela tinha 5, para a gente saber o impacto. Se a gente pegar, lembrar, eu imagino que nós tenhamos aí uma faixa etária muito, muito parecida. Vocês devem lembrar, quando a gente era criança, era normal a gente ter uma arminha do Rambo que tinha espoleta e bolinha, a gente atirava em outra pessoa. Cigarrinho de chocolate, coisas que para o mundo atual são absolutamente absurdas, mas que naquele momento não se sabia o impacto que essas coisas tinham. Então, a geração que tem hoje 25 anos, assim, que foi uma geração que pegou a infância e a adolescência ali na rede social, a gente já consegue ver algumas coisas, né? Já consegue ter alguns números e falar assim, caramba, esse negócio de rede social é meio complicado. Porque a rede social, ela tem tudo que tem na sociedade. Então a gente está aqui por causa de rede social, a gente está aqui batendo papo, a gente está compartilhando conhecimento. Tem muita gente incrível na rede social, a gente conhece pessoas maravilhosas, mas tem pedófilo, tem maluco, tem assassino, tem tudo que tem na sociedade. Só que o grande problema é a barreira de acesso que você teria na vida real, ela é muito maior do que a da rede social. Então uma criança acessa esse submundo com muita facilidade se ela tiver um celular, né? Então, essa semana nós tivemos o aumento, né, do uso do Instagram para 16 anos, do Instagram e do TikTok,
Então, assim, a sociedade também está aprendendo como isso funciona. Então, eu digo, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que é para juntar, eu acho que é para unir, é muito positivo, dá para você coisas maravilhosas usando rede social, usando a internet como um todo, né? Eu gosto de dar um exemplo, eu sempre toquei rock, né? Fui metaleiro a vida inteira, e cara, pra gente aprender a tocar a música de uma banda, você tinha que comprar uma revistinha lá e pegar os acordes, colar um negocinho ali para tentar fazer uma música. Hoje, você vai tocar Black Sabbath, o Tommy Iommi, guitarrista do Black Sabbath, dá aula no YouTube. Você vai entrar lá e assiste o cara do Black Sabbath ensina a música do Black Sabbath diretamente para você. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Quantas ideias boas vocês compartilham aqui, com pessoas interessantes, com pessoas que trazem conteúdo, maravilhoso. Então, assim, a ferramenta, ela é uma ferramenta. Ela não é nem boa nem ruim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o adolescente, ele é... Quando a gente brinca que, assim, quando ele faz ali 12, 13 anos, ele fica onipotente e onisciente. Ele tem todas as forças e sabe de todas as coisas. Para ser um Deus, só falta a onipresença, né, para se tornar um Deus. Então, cara, você conversa com adolescentes de 12, 13 anos, eles têm muita certeza da vida. E nós também tivemos quando a gente tinha essa idade. Qual que é o grande problema? Quando você tem muita certeza, você se torna alguém vulnerável. Então, se eu chego, eu sei tudo, fica tranquilo, eu resolvo, eu baixo o meu nível de criticidade e eu viro alguém vulnerável. Então, a engenharia social do abusador, ela vai muito nesse lugar. Então, ela conversando com esse adolescente, ele pega o ponto que esse adolescente tem vulnerabilidade. Às vezes é o abandono, às vezes é a tristeza, às vezes é a falta de reconhecimento. Então, você pega ataques em escola, por exemplo, quando esses grupos trazem esse adolescente para eles, qual que é a grande questão? Ele fala assim, nunca ninguém te deu moral, nunca ninguém te viu, nunca ninguém te respeitou. Eu vou te dar uma arma, eu vou te dar moral, todo mundo vai te respeitar, todo mundo vai lembrar de você. Então, mexe num lugar muito íntimo, e, de novo, o maluco da história, ele conhece muito bem. Todo abusador, todo estelionatário é gente boa, é bacana, é legal, isso faz parte do jogo. Então, a grande questão é, na rede social, a exposição que você tem é 1 milhão de vezes maior do que na vida real. Então, acaba sendo um lugar que você pode criar, que você pode conhecer, que você pode crescer, que você pode ganhar dinheiro, mas também é um lugar que tem que tomar muito cuidado, porque é uma amostra da sociedade. William, mas deixa eu fazer uma pergunta para os pais que estão assistindo o nosso podcast. Hoje você pode falar para eles se existe uma idade certa para você usar a rede social, ou não tem, eles vão mexer independente ou não, ou você acha que a partir dessa idade ele já pode usar? Tem uma dica assim? Edgar, eu parto de um princípio, cara, e de novo, vou aqui me colocar numa geração que nós temos, uma geração provavelmente próxima. A gente foi uma geração que apanhou muito, né? Era muito normal a mãe bater com a mangueira, a mãe tocava as coisas que tinha na frente e saía arremessando, né? E isso não nos livrou de ter problema. Você falou assim, nossa, a nossa geração apanhou, ninguém virou ladrão, ninguém usou droga, ninguém não sei o quê. Então, assim, eu não vejo que a proibição, a briga, ou esse tipo de situação contribua para ajudar o adolescente. Pelo contrário, eu vejo que quando você proíbe, dá um negócio no adolescente de fazer porque é proibido, né? Então, vamos supor que hoje todos nós proibíssemos rede social. O valor da rede social para o adolescente seria mais alto. Entende? O fato de ser proibido, né? É igual quando a gente pensa assim, eu gosto muito de estudar a história do Brasil, né? E quando o Brasil fez uma lei em 1850 com a proibição de tráfico de humanos, né? De escravos e tal.
E aí, 1850. E a Lei Áurea é de 1888. Então a gente está falando de 38 anos antes, já tinha lei, né? Uhum. E aí você acha que o traficante acha ruim? Não, ele acha bom. O fato de ser proibido torna o produto dele mais valioso. Então a gente tem que pensar assim, cara, proibir não é o caminho. A gente precisa orientar, a gente precisa estar junto. Eu sempre falo que, assim, se você tivesse que fazer um Enem do que o teu filho consome, música, política, religião, o que ele pensa do mundo, que série que ele assiste, que filme que ele gosta, que linha de pensamento ele tem, quanto você tiraria nesse Enem, nessa prova? Então, eu prometo que eu não estou tentando desviar da tua pergunta. Não, perfeito, tá ótimo. Eu acho que é mais importante você ter conexão e dizer para ele assim, olha, esse lugar é perigoso, esse lugar tem o risco, e a gente pode andar junto até que você tenha capacidade de andar.